Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião, autor da revista Palavra e Vida, e quero compartilhar com você a nossa leitura diária do dia de hoje em relação à revista do quarto trimestre de 2018, sob o tema Fruto do Espírito, a verdadeira liberdade. E a nossa leitura está em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O que acontece? Todos nós temos o desejo de uma natureza humana caída. Todos nós temos uma inclinação para aquilo que ofende a Deus, que entristece o coração de Deus. E o que acontece? Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós recebemos pela fé o presente da vida eterna, que foi pago por aquilo que Jesus fez por nós. Por que Jesus precisou fazer isso? Porque nós não tínhamos como conquistar para nós mesmos, pelos nossos próprios méritos, essa vida eterna por causa dos nossos pecados. Não tínhamos como pagar a Deus a nossa dívida contra Ele e não tínhamos como satisfazer as exigências da sua justiça com a nossa vida imperfeita. E o que acontece? Os Gálatas tinham recebido a salvação em Cristo Jesus conforme o Evangelho que Paulo lhes havia anunciado. Entretanto, algumas pessoas posteriormente vieram para eles e disseram para eles que, indiretamente falando, que o Evangelho não seria suficiente. A gente teria que fazer alguma coisa a mais. Então você entregou sua vida a Jesus, mas só isso? Não. Você tem que fazer mais algumas coisas, de modo que você possa se sentir seguro da sua salvação. E aí, indiretamente, é como se você dissesse para si mesmo e até mesmo para Deus: olha, a salvação é pela graça, mas eu sei que eu estou aqui porque eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz aquilo outro. Ou é porque eu fiz isso, fiz aquilo e fiz aquilo outro. E aí, nesse caso, Paulo deixa claro que isso não ajuda a gente, primeiro porque a gente deixa de ser livre, a gente vive sob uma pressão terrível, né? E a gente acaba indo para o caminho da frustração, da acusação, da dissimulação, e nessa situação dói porque a gente não é o que a gente gostaria de ser, e aí a gente acaba acusando as outras pessoas também, que acabam se defendendo, e a gente fica fingindo que está tudo bem, porque se a gente for flagrado, então vai vir uma série de acusações, só que mesmo que sejamos flagrados e acusados, quem nos flagra e nos acusa também tem telhado de vidro, daí, ou seja, só pela graça de Deus, só pelo favor de Deus que nós podemos experimentar a vida plena oferecida por Jesus, a vida eterna oferecida por Jesus. E aí Paulo deixa claro para eles que, olha, nos versículos anteriores, ele chamou vocês para a liberdade. Cuidado, porque vocês nessa situação estão destruindo uns aos outros, se destruindo, se prejudicando. Então vocês precisam andar no Espírito, para não satisfazer esses super desejos da carne de vocês. Que muitas vezes a gente se detém apenas nos pecados de ordem sexual, mas também tem os pecados de relacionamento, os pecados religiosos, os pecados contra nós mesmos. Então, muitas vezes a pessoa ela pode não xingar alguém, mas ela se destrói pela comida ou pela bebida, ou de repente ela não faz isso, mas ela vai pela prática sexual. Às vezes não é por isso, mas vai em relação à questão daquilo que parece oração, Bíblia e culto a Deus, mas muitas vezes é uma adoração a si mesmo. Então eu não sei se dá para perceber, temos o potencial da queda. O pecado circula em nosso sangue, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos: em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, só em Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus pode te dar essa oportunidade de uma nova vida que agrada a Deus. Anda no Espírito e assim não vai ter como satisfazer os super desejos da natureza humana caída, da nossa carne. Paz.